Fala rapaziada, tudo bem? Tem mais uma contratação pintando no Criciúma. No vídeo de hoje vou te explicar como joga Yannick Bolasie, o novo reforço do Tigre. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. Apesar de ter nascido na França, o Bolasie é um atacante congolês de 34 anos, que construiu a maior parte da sua carreira atuando na Inglaterra. Passou por Bristol City, por Crystal Palace, jogou no Everton, jogou no Aston Villa, no Middlesbrough. Ele atuou também no Anderlecht da Bélgica, jogou no Sporting de Portugal, atuou no Rizespor da Turquia. Então, apesar de a maioria dos clubes em que ele atuou ter sido na Inglaterra, ele também atuou em outros centros um pouco menores. E o seu último clube foi o Swansea City, um clube do país de Gales que disputa a segunda divisão do campeonato inglês, que disputa a Championship. Ele teve muito bom momento no Palace, tá? Inclusive foi a equipe em que ele mais atuou em quantidade, ficou quase 4 anos por lá. Se destacou em alguns momentos na Premier League, na primeira divisão do campeonato inglês, foi vice-campeão da Copa da Inglaterra de 2015 e 2016, acabou perdendo para o Manchester United. Recentemente ele também teve um bom momento no Rizespor da Turquia, disputando a segunda divisão nacional, né, com o Rizespor. Foi vice-campeão dessa segunda divisão turca. Ele foi o terceiro principal artilheiro do campeonato, então isso na temporada de 2022-2023, e um nível competitivo muito mais baixo em comparação com o que ele já teve. Ele também conseguiu ter um certo destaque, tá? É um jogador que acumulou convocações para a seleção do Congo, né? Disputou a Copa Africana de Nações em 2015 e também em 2019. Por origem, ele é um atacante de beirada, tá? Apesar de ser alto, 1,85, 1,86, 1,87, tem alguns portais de comunicação, de estatísticas, que dizem que ele chega até 1,88 de altura, mas enfim, fica aí entre 1,85 e 1,88. Mas é um cara de beirada que atuou majoritariamente pelo lado esquerdo, mas faz tranquilamente outra função, né? Já atuou também pelo lado direito em muitos momentos e pelo centro do campo a mesma coisa, tá? Seja sendo um 9 de referência, sendo apenas o único cara do centro do ataque, mas também como um segundo atacante, ao lado de um outro centroavante. Em muitos momentos, inclusive no Crystal Palace, ele teve essa responsabilidade, sendo o atacante mais enfiado ao lado de um outro centroavante aí no centro do ataque. E só pra gente contextualizar ainda mais, para provar para você, torcedor do Criciúma, que foi um atleta que é um jogador que pode fazer as 3 ou 4 funções do ataque, eu separei alguns mapas de calor do atleta em diferentes equipes que comprovam exatamente isso. Por exemplo, no Crystal Palace, a gente pode perceber que está muito mais povoado pelo lado esquerdo do que propriamente pelo lado direito, apesar de também ele ter tido partidas pelo lado direito pelo Palace. Majoritariamente ele atuou pelo lado esquerdo. No Sporting já foi o oposto, né? Ele atuou muito mais pelo lado direito, sendo esse extremo, sendo esse ponta direita, do que propriamente o ponta esquerda. E no Rizespor, na segunda divisão turca, mostra que foi um atleta, entre aspas, mais polivalente, como está bem povoado em todas as regiões do ataque, né? Esquerda, direita, mais centralizado. Ele atuou em muitos momentos, de fato, como um centroavante, como uma referência no ataque da equipe turca, tá? E eu separei alguns números, alguns dados, algumas estatísticas da carreira do Bolasie. Separei das principais equipes que ele atuou e logo na sequência o número total, né, números totais dele ao longo da sua carreira. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. No Palace, ele teve 143 jogos, 13 gols e 15 assistências. Equipe que ele mais atuou e que teve seu melhor momento, na minha opinião, obviamente, né? No Everton, 32 partidas, 2 gols e 4 assistências. Aston Villa, 21 jogos, 2 gols e 4 assistências também. Anderlecht da Bélgica, 17 jogos, 6 gols e 3 assistências. Sporting, 2 gols e 1 assistência em 25 partidas.
E no Rizespor da Turquia, 54 jogos, 20 gols e 2 assistências. E o último clube que ele estava, né, antes de assinar esse pré-contrato com o Criciúma, foi o Swansea City, que a gente citou. 12 partidas na Championship, né? Não foi só na Championship, né? Mas foi em outros torneios, mas majoritariamente na Championship. E nenhum gol e nenhuma assistência. Ao todo, né? A gente não colocou todos os clubes em que o Bolasie atuou, mas só os principais. Só que juntando esses números totais com as outras equipes que nós não colocamos, ele teve 485 partidas, 66 gols e 32 assistências como jogador profissional, tá? Vale a gente destacar que esse número de assistências, ele não é certo, tá? Então, é só para ter uma noção, porque principalmente nos portais de estatísticas, os números de assistências foram particularmente contados um pouco mais depois, um pouco mais tardiamente. Então nós só temos a quantidade de assistências do Bolasie como jogador profissional a partir de 2013. Antes disso nós não temos os números, então naturalmente nós não colocamos. Outros números, outras estatísticas bem importantes que eu gostaria de destacar, ele foi o 5º atleta da Premier League com mais dribles certos de 2015 e 2016, tá? Faz tempo, obviamente, mas só para mostrar para você que ele teve bom momento na Premier League, como a gente já falou há um certo tempo aqui nesse vídeo. E também, na segunda divisão turca, pelo Rizespor, ele foi o primeiro, empatado com outros 2 atletas, com mais finalizações certas, com mais chutes certos na segunda divisão turca de 2022-2023, o que comprova exatamente o que a gente vem falando há um certo tempo, tá? Por característica, o Bolasie, como a gente já citou, é um atleta, é um extremo, né? Um ponta de muita velocidade, de muito arranque. Ele se caracterizou ao longo, principalmente da Premier League, sendo esse cara. Só que tem um ponto muito importante que a gente não pode deixar de bater nessa tecla. Quando ele estava atuando pelo Everton, 2016, 2017, ele teve uma lesão muito grave no joelho. Ele teve uma ruptura dos ligamentos do joelho. E depois dessa lesão do Bolasie, ele nunca mais conseguiu atuar, ou pelo menos ter destaque em um nível competitivo alto, né? Então, em elite, né? Sendo protagonista, como em alguns momentos ele foi no Palace. Então, é algo que a gente precisa frisar, porque é um atleta de 34 anos, que já não é mais nenhum novinho, e que teve essa lesão muito grave, que depois que teve essa lesão, ele não conseguiu atingir o mesmo nível que ele já teve, principalmente no campeonato inglês, tá? Então, e por isso pode explicar por que ele foi adaptado para jogar um pouco mais no centro do ataque nessas últimas temporadas, principalmente lá no campeonato turco, tá? Mas, analisando exclusivamente o seu bom momento, o seu auge, por que, Vini, só o bom momento e só o auge? Porque eu também não posso ser injusto, tá? Eu não assisti aos jogos do Bolasie na segunda divisão do Campeonato Turco, não assisti na Championship pelo Swansea, não assisti no Anderlecht da Bélgica, tá? Então eu assisti ele no bom momento lá na Premier League com o Palace, com o Everton, jogando também pelo Aston Villa, em algumas partidas no Sport, a gente acompanhou aqui pelo canal, então a análise é exclusiva quanto a isso. Eu não sei como é que o atleta tá, não sei se ele tá bem fisicamente, se ele tá bem tecnicamente, porque eu não acompanhei essas últimas temporadas e teve essa questão da lesão que fez com que ele não conseguisse atingir o mais alto nível como ele já teve, né? Então, nessas equipes, nesses clubes que a gente acompanhou, foi um atleta que se caracterizou pela força física absurda. Então, quando ele arrancava com a bola nos pés, era um trator mesmo, ele arrastava com muita velocidade. Era um cara com uma capacidade de drible muito grande, tá? Então ele buscava essa jogada de 1 contra 1, buscava essa jogada de mano a mano, conseguia driblar um ou outro companheiro, só que sempre foi um atleta com uma deficiência técnica para finalizar. Sempre pecou bastante na finalização, o que explica porque que ele não tem tantos gols marcados ao longo da sua carreira, né? Então é isso, o Bolasie é esse tipo de jogador que se caracteriza bastante pela força física. Se a gente for olhar os últimos jogos do Criciúma, o professor Tencati vem utilizando um sistema com 2 atacantes mais enfiados, né? O Felipe Viseu e o Renato Kaiser. Então acho que não vai me impressionar se o Bolasie atuar um pouco mais centralizado nessa equipe do Tencati. Acho que se ele estiver bem, eu acho que a depender da situação, a depender do contexto, ele pode ser titular.
mas evidentemente não sei como ele tá. E pode ser o ponta pela esquerda, pode ser o ponta pela direita, pode atuar um pouco mais centralizado ao lado de um outro centroavante. Ah, mas Vini, porra, Felipe Viseu e Renato Kaiser podem estar jogando bem, cara, bem, podem estar fazendo uma boa dupla. Bolazinho entrega característica diferente, né? Até porque ele não é um centroavante de origem. O Kaiser e o Viseu são. Então entregam menos mobilidade, tem menos velocidade, mas tem uma capacidade de jogo de costas maior, de bola aérea maior. Bolazinho é aquele cara de atacar espaço nas costas da defesa, né? De fazer movimentos a todo momento para abrir espaço para outros companheiros. Enfim, é esse jogador. Mas saiba que a questão da finalização sempre foi uma pedra no sapato no jogo do Bolazier. Evidentemente é difícil fazer essa análise, não sei como é que ele tá aí nessas últimas temporadas, não assisti jogos do Bolazier nas últimas temporadas, mas na Premier League era um jogador bem interessante, era legal ver o Bolazier atuar, principalmente pela sua ousadia de quase sempre tentar o drible, tá, rapaziada? Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.